Quinta-feira, dia 6 de janeiro, 6 de fevereiro, tô voltando no tempo. 6 de fevereiro, apegue-se ao amor e à justiça. Depois desses últimos dias, não tem mais nem muito o que falar, porque essas últimas duas lições, de terça e de quarta, foram sensacionais. Foram lições assim esclarecedoras, lições que falaram do caráter de Deus de uma maneira única, de uma maneira especial. E essa lição de hoje ela vai apenas dar alguns últimos retoques, né? Dar algumas últimas apontamentos sobre o caráter de Deus, então hoje vai ser mais curto. A Bíblia ensina que Deus é fiel e que guarda a sua aliança e misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe amam e guardam os seus mandamentos. Antes desse verso, falava que Deus é um Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Então Deus vai instando, Deus vai ali admoestando, Deus vai ali no coração das pessoas. Pronto. Vai ali tentando ali com as gerações até a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas para aqueles que dão espaço para Deus agir, para aqueles que guardam seus mandamentos, Deus fica com a pessoa até 1000 gerações, abençoando, guardando e conduzindo aquelas pessoas para Deus. Então, essa é uma realidade muito boa que nós temos no nosso Deus, um Deus que cuida de nós em vida e continua visitando as nossas gerações, continua dando chances e oportunidades a todos aqueles que vêm depois de nós. Então, esse Deus que é amor, esse Deus que é fiel, teve o seu amor e a sua fidelidade expressos da melhor maneira na cruz. O amor de Deus ali foi demonstrado da maneira mais completa. Mas nessa lição nós aprendemos que a maior demonstração de amor não vai ser nem a cruz, vai ser o momento em que Deus destruiu o mal. Quando Deus destruiu o mal, ali o seu amor vai estar completamente concretizado e demonstrado diante de todo o universo. Um Deus que protegeu o seu povo e cuidou dos seus filhos, mesmo em meio à escravidão do pecado, libertou-os e agora, destruindo o pecado, os tornou agora governantes do universo, líderes do universo, para governar e reinar com Cristo por toda a eternidade. Então esse é o nosso Deus que é bom. Um Deus que o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade dura por gerações. E assim nós podemos confiar em Deus, pois Ele dá apenas boas dádivas aos seus filhos. É o que nós vemos lá em Tiago 1,17, que afirma que toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então nós temos um Deus que nos dá apenas coisas boas. Um Deus que nos cerca de bons presentes todos os dias. Comida, um teto sobre a nossa cabeça, uma família para cuidar de nós. Aqueles que não têm uma família presente, mas se estão aqui, eles têm a família da igreja para os acolher. Então Deus nos abençoa de várias maneiras, com a chuva. E um detalhe interessante sobre a chuva, gente, é que a chuva ela não vem apenas só sobre quem é bom. Ela não cai só na casa dos adventistas. A chuva não cai só na casa dos cristãos. A chuva cai sobre cristãos, sobre os ateus, sobre o pessoal da Umbanda, sobre o pessoal, sobre os católicos, sobre quem não tem religião nenhuma, sobre o bêbado, sobre o honesto. Enfim, sobre cada tipo de pessoa a chuva cai. E isso ensina uma coisa muito importante sobre o nosso Deus. É o que nós vimos lá em Mateus 5, verso 45. Do 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orai pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo?
Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Exatamente, Deus ama todos iguais. Então esse é o amor de Deus, um amor que é revolucionário. Você pode imaginar que esse sermão de Jesus ele foi justamente um choque para aquelas pessoas, porque ninguém esperava que Deus dissesse isso, que Jesus dissesse isso, que incentivasse o amor por aqueles que os perseguiam. Porque naquele momento ali, como vocês se lembram, como vocês sabem da própria leitura da Bíblia e também de The Chosen, a expectativa é que Jesus fizesse um discurso acalorado, um discurso motivacional, para que as pessoas odiassem ainda mais os romanos. Se eles já tinham ódio dos romanos, eles queriam que Jesus naquele discurso dissesse: vamos odiar, vamos montar aqui uma ofensiva, vamos montar aqui uma estratégia para odiar os romanos, que são nossos maiores inimigos. Aí chega Jesus e diz: ame os que perseguem vocês, orem por eles. Se vocês amam apenas quem ama vocês, que recompensa vocês têm? O que é que isso é demais? O nosso amor é imperfeito, porque nós só amamos aqueles que nós achamos que merecem. A gente só ama aqueles que, de acordo conosco, eles retribuem, eles respondem de volta. Aqueles que não nos respondem de volta, aqueles que não têm capacidade de retribuir o amor que a gente ofereceu, a gente acha que não merece, a gente acha que não precisa, e desse jeito a gente deixa de amar. A gente só ama aqueles que nos respondem, aqueles que são recíprocos. Então nosso amor é um amor clichê, baseado na troca. Mas o amor de Deus é totalmente perfeito, porque Ele ama sem esperar receber de volta. Ele ama os justos e os maus. Aqueles que têm a intenção de responder esse amor e aqueles que não têm a intenção de responder esse amor. É um amor pelos que o amam e pelos que o odeiam também. O seu amor é completo e, portanto, ele é perfeito. Esse é o amor de Deus. Um amor que faz o sol nascer sobre todos e faz a chuva cair sobre todos. E se nós quisermos ser parecidos com Deus, nós temos que cultivar esse amor. Um amor indistinto por todas as pessoas. Amar até quem nos persegue, exatamente. Quando nós aprendemos isso, porque no começo os cristãos que passavam pelas perseguições, os cristãos que iam para o Coliseu, eles eram conhecidos por causa disso. Porque mesmo lá na cadeia, mesmo ali sendo torturados, eles oravam pelos que estavam açoitando eles oravam por aqueles que estavam levando eles para os leões, e todo mundo que presenciava ali a morte daqueles cristãos sabia que o diferencial deles era o amor. E você sabia que hoje é o contrário? Hoje a visão que o mundo tem dos cristãos é o ódio? Infelizmente é. Se você olhar na internet, se você olhar na sua própria realidade, você vai ver que muitas pessoas reconhecem os cristãos pelo ódio que eles têm pelos outros. Pelos discursos de ódio, pela rivalidade que os cristãos tentam criar com o restante do mundo. Então, como cristãos, nós temos fugido do ideal de Cristo. O ideal de Cristo é que nós abríssemos pontes ao invés de muros. Mas, infelizmente, o que a maioria das pessoas hoje faz é acentuar ainda mais as diferenças, acentuar ainda mais as divisões que existem entre o cristianismo e o resto do mundo. Se o amor fosse ainda mais estimulado, se o amor fosse ainda mais visto nos servos de Deus, as pessoas iriam querer ser como nós e reconhecer que o que a gente fala, o que a gente prega faz sentido e que vale a pena ser cristão. Vale a pena pertencer e adorar esse Deus. Porque se adorar esse Deus faz com que as pessoas sejam mais gentis, sejam mais cristãs, sejam mais amorosas, e que perto de um cristão você se sente melhor, você se sente mais à vontade, você se sente mais feliz, então só tem vantagem em ser cristão. Então essa é a vontade de Deus, que as pessoas sintam vontade de ser como nós, porque ser como nós é bom, porque nós somos o amor. Então, esse é o amor de Deus. Um amor que excede todas as expectativas razoáveis, mas nunca anula nem contradiz a sua justiça. Se o amor de Deus ultrapassasse a sua justiça, ele deixaria de ser Deus. Se Deus amasse tanto que não fosse justo, primeiro o que é que aconteceria? Se o amor de Deus fosse tão grande que ultrapassasse a sua justiça,
primeiro que ele não iria condenar ninguém. Por amar tanto os seres humanos, ele ia salvar todo mundo, independente do que a pessoa escolheu ou não. Pois é, entendeu? É como aqueles pais que acobertam os erros dos filhos, como aqueles pais que o filho faz uma coisa de errado, mas o pai faz vista grossa e não dá punição nenhuma para ele. Se o amor de Deus fosse maior do que a sua justiça, ele salvaria todo mundo. E se a justiça de Deus fosse maior do que seu amor, que no caso né, que a justiça de Deus predomina sobre o seu amor, mas se Deus não tivesse amor nenhum, ele não salvaria ninguém. Todo mundo seria destruído. Entendeu? Como as duas coisas se completam. Se o amor de Deus fosse maior do que a sua justiça, ele salvaria todo mundo, independente da sua escolha. E se não houvesse amor na justiça de Deus, ele destruiria todo mundo, porque ninguém merece salvação. Então o amor e a justiça de Deus se completam, porque quem aceita o seu amor é salvo. É salvo. E quem não aceita esse amor, aí se perde. Então tudo isso é regido pela justiça de Deus. Mas se todo mundo é pecador, todo mundo merece ser destruído. Então, pela justiça de Deus, alguém teria que pagar pela vida daqueles que não quisessem ser destruídos. Então, Jesus mesmo deu a sua vida para que aqueles que não queiram passar pela destruição sejam aceitos pelo amor de Deus e sejam salvos. Então, satisfez a justiça de Deus, o sacrifício de Jesus. Então, olha como tudo se encaixa, olha como tudo é perfeito. E no fim, o próprio Deus trará a justiça perfeita. Lá no fim de tudo, quando os remidos reconhecerem a bondade de Deus, eles vão se ajoelhar. Não só os remidos, mas todas as criaturas do universo, incluindo os ímpios, vão reconhecer que Deus foi amor e que Deus foi justiça. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as criaturas do universo, tudo que existe nesse dia, vai se prostrar. Todo o ser confessará ao ouvir o teu nome, o nome de Deus, teu santo nome. Nesse dia, todas as criaturas vão se prostrar diante de Cristo e reconhecer que o seu amor foi grande e que a sua justiça também foi grande. Suas obras foram admiráveis e que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Esse vai ser o dia em que o nome de Jesus vai ser exaltado acima de todo nome. Aquele que se humilhou, que se tornou o mais pobre dos seres humanos, teve a pior das mortes, a maior das humilhações, nesse dia ele vai ser exaltado sobremaneira sobre toda a criação de Deus. Amém. Um Deus que é amor e um Deus que é justiça. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque esse é o teu caráter. Sim. Muito obrigado, Senhor, porque essa é a tua personalidade. Sim, um Deus que nos ama e um Deus que nos salva. Sim, nós não temos um Deus mau. Nós não temos um Deus ditador. Em vez disso, nós temos um Deus que é todo amor, todo graça, todo misericórdia. Possamos reconhecer isso, te adorar ainda mais e exercitarmos o amor em nossa vivência diária. E agora abençoa o estudo do livro Serviço Cristão, em nome de Jesus. Amém. Afroche.